Mais uma vez pulando a cerca. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Vamos começar hoje diferente. Pulando a cerca é uma produção coletiva. Todo mundo participa, a equipe toda participa na UniTV. Bira, mostra a equipe, por favor. Olha o Ignacio. Sorri. Sorri. Ignacio. Agora o Zada. Zada, Bira, o Zada. Sorri, Zada. Eita! Nosso diretor Ricardinho. Olha só. E atrás? Fala. O Edson. E do lado? Pedro. Pedro. É equipe coletiva. Viu? Agora, Ignacio, mostra o Bira. Bira. Sorri, Bira. Isso. É uma produção coletiva. Tem que valorizar a equipe. A equipe de televisão nunca é mostrada, né? É uma sacanagem. A pessoa que faz fica obscura. Bom, já que apresentamos a equipe, pulando a cerca, por cima, pelo meio, por baixo. Por quê? Pular a cerca. Pular a cerca, a gente enxerga do outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Educação, justiça, saúde, democracia. Pois é. E cada programa a gente chama, convida uma fração importante da população do Brasil, que pula a cerca. Aliás, Pulando a Cerca é um programa especial, porque não tem censura, nem tem pauta. É uma coisa tão especial aqui no Brasil. Os programas, em geral, da TV comercial, são engessados. Tudo é controlado. Aqui, o programa, o convidado fala, eu vivi, eu sofri, eu fiz, eu não fiz, ou não consegui fazer, ou consegui fazer. É tudo eu. O canal comercial é ele. Não, aqui eu. Então, Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Grande bandeira. Hoje, nosso convidado especial, como todos foram especiais, é o simpaticíssimo, musicalíssimo, cultíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo. Aliás, qual é o problema de chamar uma pessoa de gostosíssimo, tesudíssimo? É exatamente a pessoa que vem pular a cerca, é gostosíssimo, musicalíssimo. Vamos convidar para pular a cerca o Luiz Augusto Pereira, o Lulu. Pula a cerca, Lulu. Com os dois pés. Entra aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Sem tesão não há solução, né? Nenhuma solução. Então, olha só, eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa se repete no ar. Bom, a plateia está se manifestando, está cheio, então tem que ficar em silêncio, senão a gente não consegue compreender direito. Lulu, o Lulu é membro da Orquestra Sinfônica. Tem uma Orquestra Sinfônica UF, Universidade Federal Fluminense, ou Orquestra Sinfônica Nacional da UF.
tem uma diferença fundamental. O Lulu, que toca Trombone, trombone, baixo. é membro da comissão artística da Orquestra Sinfônica da UF. A comissão artística foi uma revolução que a orquestra fez e detonou ao Brasil de ter um conselho gestor que organiza, pelos próprios músicos, que organiza o repertório e a escolha do maestro, e assim vai. Uma verdadeira revolução. E nós vamos colocar aqui com o Lulu as questões institucionais da Orquestra Sinfônica Nacional da UF. É a única orquestra federal que o Brasil tem. E eu coloco Orquestra Sinfônica Nacional da UF, não o Tarcínio UF. Então, Lulu, vamos começar o seguinte. Lulu, você nasceu aonde? Eu nasci no bairro da Bela Vista, popular Bexiga, na cidade de São Paulo, mas eu saí de lá já há 34 anos atrás. Então eu me tornei um carioca por adesão, convicção e coração. E você fez xixi antes de chegar aqui? Eu fiz e só queria lembrar você que o programa é patrocinado pela Água da Bica lá embaixo também. Ótimo, né? então legal. Fez xixi. Então, e você, como é que foi a tua família aqui no Rio? Morava onde? Eu vim para cá sozinho, saí de casa, da casa dos meus pais, direto para o Rio de Janeiro. E aqui eu me casei logo em seguida. E logo em seguida, um ano depois, no ano seguinte, nasceu meu filho, que hoje tem 33 anos. E vive na área do Distrito Federal, já não mora mais aqui também. Mas eu continuei aqui. Então a tua infância foi em São Paulo? Minha infância foi em São Paulo. E a tua família era grande? Meus pais e minha irmã. Meus pais estão vivos. E primo, prima? Tinha primo, tinha amigo de rua, tinha amigo do prima, bairro. E prima? Tinha um monte. Você brincava de médico com a tua prima? E Isavi que brincava. Vermelho, ó, mostra o vermelho. Mostra aqui o vermelho. Agora... Eu sempre brinquei de médico com as primas. Aliás, eu brinco até hoje de médico. E olha só, que descoberta, hein? Lulu brincava de médico com as primas. Ficou vermelho. É isso mesmo. Lulu, depois de brincar de médico com as primas, como é que a música entrou em você, ou você entrou na música? Bom, é uma história que eu gosto. Eu estudava num colégio, já no segundo grau, e havia meus amigos mais próximos, além do futebol que a gente jogava, eles eram músicos, já tocavam, já estavam estudando. Então, por essa aproximação que eu tive com esses caras fantásticos, são músicos profissionais hoje, eu entrei nesse mundo. E um belo dia eu fui assistir a um concerto no auditório do Museu de Arte Moderna, Museu de Arte de São Paulo. Era um grupo alemão tocando free jazz. E nesse grupo havia um trombonista alemão, naturalmente, famoso. E eu fiquei muito encantado e a partir daquele momento eu decidi o que eu queria fazer. Você escolheu o trombone? Escolhi o trombone. Legal. E como é que foi a tua entrada na Orquestra Sinfônica Nacional da UF? Bom, esse primeiro momento remonta aos anos 1976. Eu venho para o Rio em 1980 e já me dedicando seriamente à música. Em 1981 eu estava tocando, eu entrei para a Orquestra Sinfônica Brasileira, onde permaneci até 1988.
e passei um período, 6 ou 7 anos, como músico contratado da TV Globo, e desenvolvendo o meu trabalho como intérprete, como compositor também. E em 1994 eu prestei um concurso público, nível federal, aqui na universidade, e entrei para a Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Então, há 20 anos que eu estou nesse barco. Tocando trombone na Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Então, Lulu, quais seriam hoje as questões institucionais da Orquestra Sinfônica da UF, já que foi inaugurado o novo auditório do Centro de Artes da UF? O que mudou, o que não mudou? Uhum. Eu acho, eu gostaria que muitas pessoas na universidade tivessem a oportunidade de assistir o seu programa, porque é uma chance que a gente tem de colocar essas questões de uma maneira aberta, né? E a Orquestra Sinfônica, ela tem uma longa trajetória dentro da universidade. Ela está aqui há 30 anos, na Universidade Federal Fluminense. Ela veio originalmente da Rádio MEC, e nos anos 84 houve um desmonte, que acho que no final do período da ditadura, dos grupos estáveis da Rádio MEC, e a orquestra ela foi agregada ou anexada à Universidade Fluminense. Então ela tem uma longa história aqui, e ela tem uma história de sobrevivência. Ela é uma orquestra que luta para sobreviver. Ela luta para manter esse mercado de trabalho para o músico brasileiro, que é muito importante. E ela tem uma estrutura que oferece uma condição muito boa para isso. Ou seja, o músico, a partir do momento que ele ingressa na orquestra, através de um concurso público, ele tem a sua vida profissional, digamos, num nível de estabilidade que possibilita o desenvolvimento artístico muito amplamente. Então, dentro dessa perspectiva, eu fui me engajando com a história da orquestra e tentando descobrir e encontrar, junto com os companheiros lá, os colegas, os amigos, músicos, as melhores maneiras da gente continuar desenvolvendo esse trabalho importantíssimo da Orquestra Sinfônica. Originalmente a Orquestra Sinfônica Nacional e hoje a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal Fluminense. Nesse processo, a gente acaba descobrindo muitas coisas e aprendendo outras tantas, né? Então, eu acho que desde que eu me engajei de uma forma mais abrangente, a gente teve um momento muito específico que a gente precisou brigar pela identidade da Orquestra Sinfônica Nacional, porque ela estava se desmilinguindo. Ela ia se tornar uma orquestra privatizada, ela talvez se desmanchasse e perderia todas as suas características importantes. Então, naquele momento, que eu acho que remonta aí aos anos 2007, 2008, foi um período muito agitado dentro da orquestra, a gente conseguiu organizar os músicos de uma forma inédita, inclusive no Brasil, e resgatou a originalidade que essa orquestra possui. Ou seja, a proposta dela como difusora da música sinfônica brasileira, produzida no Brasil, né? E foi muito importante marcar aquele momento, né? A gente, naquele momento, construiu isso que a gente tem hoje, que é a comissão artística da orquestra, propondo
a programação musical, propondo a temporada e muito importante, propondo o conceito artístico e musical dessa temporada e dessa programação artística. Nesse momento também, a gente construiu o que não havia e que é inédito também, um regimento interno que foi elaborado junto à Procuradoria-Geral da União e foi aprovado no Conselho Universitário da Universidade no final, se não me engano, de 2011. E esse regimento hoje é a nossa referência de como atuar, de como a orquestra deve ser estruturada. O outro lado da questão que você pergunta são as relações que a gente acaba tendo com a universidade nos conflitos que são normais, que seriam normais num grupo de 70 e poucas pessoas, quase 80 pessoas, que depende de uma estrutura muito grande para funcionar, que é uma área cultural, onde não há um departamento específico para música dentro da universidade, ou seja, a gente faz parte de uma superintendência de artes, junto com outros conjuntos, outras coisas, e muitas vezes, eu acho que talvez até pelo fato de que a orquestra, naquele momento que eu citei, ter forçado a barra para ser a Sinfônica Nacional, para resgatar a sua personalidade, ela talvez tenha causado um estranhamento na reitoria em relação ao fato dessa orquestra é o que, afinal, dentro da UF? Ela é da universidade ou ela é a Sinfônica Nacional, que era da antiga rádio? E isso para nós nunca foi um conflito, na verdade. O que acontece é que essa forma que a gente de organização, talvez aqui na universidade, foi muito inovadora, foi muito diferente. E talvez tenha assustado um pouco, eu não sei, porque a gente acaba muitas vezes perdendo o contato que a gente gostaria de ter com a reitoria, para discutir questões em alto nível, como esse. Qual é a personalidade da orquestra? Qual é a função? E o que a orquestra tem a oferecer para a universidade? Eu posso interromper? Por favor. É o seguinte, você está colocando que a orquestra sinfônica que veio da Rádio MEC, a UF, se tornou um apêndice, porque não tinha uma escola específica para lidar com as questões. Toda a vida universitária se refere a uma faculdade ou um curso que a universidade detém. Medicina, engenharia, direito, educação física, assim, psicologia, filosofia. E a orquestra ficou um apêndice. Não tinha uma base para sustentar. Isso. Ficou um apêndice dentro do próprio estrutura universitária. E tinha o papel de divulgar a própria universitária, que é um paradoxo. Exato. Uma orquestra nacional que viaja o Brasil todo, coloca música de autor nacional, é pública e não tem a representação adequada, isso ficou um estranhamento. Exato. Estou errado? Não, ela está certíssima. Ela veio para a UF como um apêndice. Ela já chegou aqui como um apêndice. E isso nunca se transformou de maneira efetiva. O que a gente acha hoje, nós que estamos lá atualmente na orquestra, e com essas propostas todas, é de que ela tem uma função dentro da universidade e tem um potencial, porque um dos paradoxos é justamente esse. A orquestra tem uma capacidade musical e artística, através dos seus músicos, que é de altíssimo nível. É verdade. Profissional. Todos os convidados que a gente recebe aqui, regentes, solistas, fazem comentários assim inusitados. Eles se surpreendem de chegar aqui
e muitas vezes vendo as dificuldades que a gente tem de infraestrutura, de logística, com a capacidade musical que a gente tem aqui. Os músicos aqui das nossas cidades, Rio e Niterói, são maravilhosos. Então a gente poderia representar, aliás, acredita que representa a universidade, mas poderia representar no Brasil, talvez na América do Sul, por que não? Né? Nessas grandes instituições que estão surgindo na América do Sul, Mercosul, Unasul, por que a universidade não abre o olho e incorpora, de fato, porque já é incorporada de direito, a orquestra, quer dizer, a gente, na verdade, é o maior grupo dentro da Superintendência de Artes, talvez o maior grupo dentro de todos os departamentos, que são quase 80 pessoas. A gente traz um público, em todos os concertos, traz centenas de pessoas, quer dizer, um relatório de relação com a comunidade da cidade, de profundo relacionamento, respostas assim, às nossas proposições, e, no entanto, a gente ainda continua lá escondido, tem dificuldade de divulgar o trabalho. O espaço que foi inaugurado, realmente a reforma realmente priorizou o espaço como cinema. Houve uma diminuição de 200 lugares na plateia, houve diminuição nas dimensões do palco. Está ótimo. Deve ser um cinema, tá ótimo para a proposta que a universidade tem de oferecer um cineclube mostrando o cinema de arte e tal. Então, dentro dessas reformas todas que houve na UF, com a construção de um monte de prédio, coisas super legais, por que não se pensou também em fazer um auditório para a música dentro da universidade, já que a gente tem isso de graça, a gente tem esse peixe para vender aqui, ou para oferecer, não é nem para vender, porque isso é público, a gente tem um peixe lindo que a gente pesca, entendeu? Então acho que a UF tem uma timidez em relação à orquestra, ainda, que a gente tenta quebrar, e a gente fica pulando a cerca, e esperando que eles pulem a cerquinha também. Então, sabe, dá uns passinhos para frente, mas ainda tem uma certa timidez. Aí tem uma disputa de poder lá em cima, e aí a gente fica à mercê dessas situações todas. Enfim. O Lulu, a gente sabe que o cinema em Carari é em Niterói, Rio de Janeiro do Brasil. Programa para a internet, então o pessoal tem que saber. O cinema em Carari, teoricamente, vai ser uma escola de música, teoricamente. Mas eu estou achando interessante que a orquestra não quer fugir nem deixar de trabalhar. A orquestra quer exatamente o contrário. Não quer fugir, tocar e trabalhar mais ainda a favor da UF, de Niterói, do Brasil. Isso. É o contrário. Mas você falou dessa timidez. O que seria essa timidez em relação à universidade com a Orquestra Sinfônica Nacional da própria UF? Essa é uma boa pergunta, é um mistério que a gente fica tentando desvendar. Justamente porque a gente tem encontrado dificuldade na interlocução. Por exemplo, durante os 4 anos e meio do período que levou para se concluir a reforma do espaço, né, para a gente voltar para o cinema, a gente ficou ensaiando aqui no Clube Português, tentando cumprir a nossa agenda, tocávamos aqui no Teatro Municipal de Niterói,
Mas durante esse tempo todo, nós não fomos perguntados sobre quais seriam as necessidades da orquestra físicas em relação ao espaço que eles estavam reestruturando. Ou seja, fizeram uma reforma completa, reconstruíram o prédio onde havia o Cine Arte UF, com equipamento de primeira, de primeira geração e tal, e não, a gente não foi perguntado. Ou seja, hoje a gente chega lá, tem problema de guardar onde se guardam os instrumentos, não tem espaço definido, não tem espaço suficiente, então tem que funcionar a orquestra de manhã para ensaio e o cinema à tarde, então desmonta tudo, monta tudo, quer dizer, umas questões de logística que não foram, que a gente não participou, não foram perguntadas a nós. Isso não quer dizer, e às vezes quando a gente fala isso, parece que esses caras querem mandar na UF, querem mandar no Centro de Artes, não é nada disso. A gente só, como não há um departamento, se você chega lá para o departamento e pergunta para o diretor do departamento, para os professores do departamento, você tem que perguntar para a gente, para os músicos que estão lá, que todos têm uma formação invejável. A orquestra está cheia de doutor, cheia de gente fazendo pós-graduação e mestrado, e etc, etc. Então, a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe o valor que tem os próprios instrumentos que são comprados, que foram comprados, inclusive nessa gestão atual do professor Roberto Salles. Então, a gente sabe o quanto custa tudo isso, quanto custa para chegar aonde a gente chegou. E parece que é isso que, eu não sei, que causa ou que cria uma timidez, ou um certo desconhecimento, ou uma certa... Aí é difícil dizer, entendeu, Daniel? Lulu, eu consigo entender o seguinte, a orquestra chegou como um apêndice, sobreviveu, é uma sobrevivente. Depois conseguiu fazer um conselho gestor, que, aliás, eu tive uma pequena participação, conselho gestor. Isso dentro da universidade. Um conselho gestor é uma coisa nova na universidade, revolucionária. Certo. Exatamente proposto por um grupo que era um apêndice. Olha só que paradoxal. Cada vez mais a universidade ficou com a cabeça... Bom, sempre acaba aparecendo que é uma forma autoritária de impor qualquer coisa. E, na verdade, não é. Exatamente. Isso foi uma revolução. Eu acho que várias orquestras tomaram como exemplo a comissão artística, que é um conselho gestor. E vários departamentos também pensaram nisso. Então é uma coisa paradoxal. Uma orquestra que chegou apêndice, sobreviveu e conseguiu fazer uma condição artística que é um conselho gestor e falando o seguinte, a orquestra é nossa. A orquestra é nossa, não é da universidade somente, é do Brasil. E essa universidade é o maior fator de divulgação, além das áreas científicas, no Brasil todo. Ela anda. E isso é um paradoxo. Eu acho que a Orquestra Sinfônica Nacional da UF andou mais rápido que a própria universidade. Tem uma defasagem. Está avançando. Mas o papel da orquestra é avançar mesmo. Vai ter conflito, vai ter dificuldade, mas nesse bozo a universidade está avançando pelo exemplo. A gente espera que sim, Daniel. A orquestra hoje, ela
muito melhor do que há 7 anos, 7, a 8 anos orquestra atrás. está tocando. Niterói é o único lugar do mundo que tem uma orquestra domingo de manhã, onde eu posso assistir gratuitamente de chinelo e bermuda. Não tem incrível. lugar no mundo. Orquestra é sempre à noite, aquela coisa linda, paletória, cavalo. Eu posso assistir A gente desemburguesou essa orquestra. Exatamente. Então, eu concordo inteiramente com você. É que a gente fica colocando as coisas porque a gente justamente quer avançar. Há no nosso regimento interno, aprovado pelo Conselho Universitário, inclusive ovacionado na reunião do Conselho Universitário, que ainda dependem de uma implementação. Já funciona na prática, mas precisa ser formalizado. Tem uma série de questões. Até a contratação de um regente, que, por um período determinado, que prevê o regimento. Além disso tudo que você falou, quer dizer, a orquestra talvez seja um exemplo de organização para a universidade. E ela pode representar essa universidade e é uma bobeira se a universidade não acordar para isso. Entende? Porque você imagina, o reitor vai para uma reunião importante com outros reitores, numa cerimônia, não sei onde, e ele manda a orquestra dele um dia antes para tocar. Você imagina o que não causa isso, o que não pode... o prazer que não é, que você não tem em oferecer isso, né, amplamente, não só para a nossa comunidade aqui, que às vezes fica tentando descobrir quando eu paro a gente na rua, e aí, quando é que tem um concerto, porque eu não vi a divulgação e tal, etc. E é o que a gente precisa pular a nossa cerquinha, eles de lá para cá e nós daqui para lá. Precisa tocar, mas a orquestra tem que tocar a música afinada. Exatamente. Em qualquer lugar, a orquestra pode tocar. E tocar música é educação. E a escola de música é um projeto do cinema Encanaria. E eu acho que está demorando muito. Apesar do cinema não estar em obra, a escola de música podia sair. Eu não sei que escola, mas talvez uma escola para a cidade. Agora, talvez um departamento de música dentro da universidade seja importante. Talvez essa orquestra, numa outra estrutura, dentro da própria superintendência, mas talvez como uma unidade organizacional, que foi uma proposta, inclusive, feita dentro do próprio Ministério da Educação, durante esse período que a gente estava construindo o regimento. Talvez isso valha a pena. Quer dizer, um organismo com 80 pessoas, que prevê ainda a contratação de mais gente, que depende de uma infraestrutura específica, depende de uma logística. Talvez a gente pudesse ter, dentro de uma unidade organizacional, mais possibilidade de gerir os recursos que são destinados à orquestra, gerir a sua, sabe, é um grupo grande, ele precisa para se mover, ele precisa de um planejamento muito bem feito, né? Não pode ser coisa assim que você faz em cima da hora, né? Então a gente precisa de gente especializada para cuidar disso, a gente precisa de uma série de coisas que a gente está conseguindo aos poucos. Você quer ver um exemplo interessante? Quando vem a equipe, chega alguém para trabalhar na orquestra, às vezes tem gente terceirizada lá, não como músico, mas na parte da produção. Tem um conflito, tem um confronto, assim,
um choque cultural na hora que entra na orquestra. Em 6 meses, essa pessoa, se ela está querendo realmente continuar ali, ela entendeu como é que funciona, porque é uma outra linguagem, sabe? É uma linguagem muito, muito peculiar. Inclusive para nós, músicos, falarmos, a gente tem que aprender a falar numa linguagem que o reitor entenda, que as pessoas em geral entendam. A linguagem do músico é uma linguagem peculiar. Então as pessoas que vêm trabalhar com a gente, que acabam entendendo como é que a gente funciona, ficam do nosso lado e começam a compreender toda essa situação que tem de realidade que envolve a orquestra. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, precisamos de poucas coisas para dar esses empurrões, e a orquestra ela é capaz já demonstrou a sua capacidade comprovadamente para o público, para a comunidade artística do estado do Rio de Janeiro, tem respeito no Brasil inteiro. Quer dizer, a gente retomou isso tudo, recuperou, e é muito legal vir aqui falar no seu programa sobre isso. Ô Zé, a gente não imagina como é que funciona uma orquestra. A gente chega lá no auditório, estão lá sentadinho, afinando e toca a música. Imagina uma família de 80 pessoas. E com cada um com um instrumento, às vezes muito ganho, um piano. Onde é que guarda tudo isso? Onde que arruma 80 cadeiras numa disposição? Um ensaio. Cada ensaio ou cada música tem que ter uma pauta igual. O maestro, olha, e tem a área de produção, a roupa igual. Olha quanta dificuldade ou facilidade que tem. A gente não imagina disso. A gente hoje precisa essa reforma para o cinema, que tornou o espaço um ótimo cinema, mas ainda não contemplou a gente com algumas dessas necessidades. Então, espaço para guarda dos instrumentos, salas de estudo, que a gente não tem. Então, você tem um ensaio, daqui a pouco, ou você terminou o ensaio, você precisa resolver uma questão técnica, você vai para uma sala de estudo com o seu instrumento, resolve ali aqueles problemas técnicos tocando, porque o músico resolve as coisas tocando. Ele precisa de muito tempo do dia dele para estudar, para praticar. A gente precisa desse espaço aqui. A gente, nesse momento, não tem uma área social definida para nós ficarmos. Porque antes do concerto, quando entra todo mundo bonitinho no palco, os músicos estão do lado de fora, do corredor, ali não tem uma sala, tem um camarim que cabem poucas pessoas, enfim. São detalhes que a gente, numa universidade hoje, com o Brasil, do jeito que está crescendo, do jeito que as coisas estão indo bem, ou querendo melhorar, ou com essa possibilidade real de melhora, a gente precisa utilizar os recursos que a gente tem de uma forma inteligente. Eu tenho que pular a cerca. Você colocou o teu próprio exemplo. Uma orquestra desse teor tem 80 pessoas. Cada um músico deve ter estudado pelo menos 20 anos da sua vida. Não é o cara que toca uma flautinha e acabou. E fez concurso, estudou numa escola superior, fez concurso. Olha o grupo formado. E imagina, 80 instrumentos tocando juntos, afinados. Olha que coisa fantástica. 80 pessoas lado a lado, com o regente, o maestro, tocando a mesma música, totalmente afinado. Isso requer 20, 30 anos de treinamento. E um ensaio, tem que ensaiar sempre.
igual o jogador de futebol. Aham. Ele é bom, mas se não treinar, chega em campo, morre de cansaço ou de tudo. Então a orquestra é um ser vivo e muito complexo. Imagina uma orquestra com 80 pessoas, 80 cabeças, cada um diferente do outro, fazendo a mesma situação. E talvez hoje o melhor local para uma orquestra sinfônica como a nossa ocupar e existir é dentro da universidade. Porque o mercado, essas orquestras, as outras orquestras profissionais que a gente conhece, elas precisam trabalhar para arrumar dinheiro e elas fazem coisas repetitivas, quer dizer, elas dependem de uma engrenagem e de uma falta de liberdade que a gente não tem aqui dentro. Então a gente pode tornar esse organismo muito mais vivo em relação às orquestras comprometidas com esse mundo mais burguês, da música muito tradicional, repetitiva, que depende daquela figura ainda daquele maestro autoritário. Então o melhor local para a gente existir hoje como Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, ou Orquestra da UF, como a gente quiser e talvez como a gente gostaria de discutir isso com o reitor, o próximo reitor que vai chegar e etc., é dentro da universidade. É isso que talvez torne esse organismo vivo. Você tem a possibilidade de executar uma obra que acabou de ser escrita. Você não precisa tocar aquela obra que já tem 100 anos, que o cara já morreu, mas que todo mundo acha que é aquilo, que é o... Não, também, né? Também tocar como estudo, mas a gente tem essas possibilidades que as outras orquestras hoje não têm. Né? Pois é, então a orquestra é nossa, pertence ao Brasil, a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, e a sua vida deixou de ser uma sobrevivente para ser um vivente grande, com caminho aberto. E orquestra é música. E música tem gosto de quero mais. É verdade. Sempre tem gosto de quero mais. E pode tocar o repertório clássico daqueles 100 anos atrás, como vai tocar esse domingo, que é o Dia da Criança, o repertório infantil para criança pequena, recém-nascendo. Isso é música. Olha o teor que uma orquestra tem, o valor e o tamanho. Pode tudo. E tocado com afinação, 80 pessoas, é o máximo. A orquestra é nossa. É uma pena que o nosso tempo terminou. Foi um concerto de 3 partes de 45 minutos. Né? Como é que você daria muito é um vivate, um allegro. Então, pulando a cerca é um allegro vivace, segundo vivace. Lulu. Então, vamos terminar o programa colocando o seguinte: a Orquestra Sinfônica Nacional da UF é nossa, pertence ao Brasil, e quanto mais ela tocar, toca mais o Brasil. Valeu, Lulu! Muito obrigado. Gostei muito sempre de rever e gosto sempre de te ver nos concertos. Então venham assistir a Orquestra Sinfônica da UF. Todo domingo de manhã na reitoria. Olha só, então vamos terminar cantando Pulando a Cerca. 1, 2, 3, Pulando a Cerca, outra vez, o Orquestra Sinfônica Nacional da UF. 1, 2, 3,
Pulando a Cerca outra vez, com a Orquestra Sinfônica Nacional da UF. Valeu!